Eu não acredito nesse sistema. Eu acho que a nossa democracia está podre, vencida e datada. Não existe uma democracia, existe um capitalismo selvagem, antropofágico, assassino, criminoso e destrutivo. Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha. Estamos mais uma vez aqui no Cabaré dos Novos. O prédio do teatro permanece fechado durante a pandemia do Covid-19, mas a equipe do Vila e a Companhia Teatro dos Novos continuam trabalhando na produção de novos conteúdos e resgate de acervo audiovisual de uma história de 56 anos do Teatro Vila Velha na cidade de Salvador. O Brasil vive um momento grave com o ressurgimento do fascismo em diversos setores da sociedade e em altas instâncias de poder. A série O Contra-Ataque quer conversar com artistas de todo o Brasil sobre a situação política no país nesse momento. A nossa pergunta é: qual é o papel da comunidade artística no contra-ataque? Hoje vamos conversar com um amigo querido, ator, bailarino, performer, poeta, ator fundador da lendária companhia Os Dizzy Croquetes. Senhoras e senhores, eu vou conversar hoje com Bayard Tonelli. Que bom estar com você. Salve, salve o povo da Bahia, salve, salve o Teatro Vila Velha. Eu estive aí no dia da estreia da Arca dos Bichos, antes dos Novos Baianos serem Novos Baianos. Eu estava aí assistindo no Teatro Vila Velha o primeiro apresentação dos futuros Novos Baianos. Foi muito lindo e inesquecível para mim. Então é um prazer estar dando essa entrevista para você. E para falar de contra-ataque, porque é uma busca que a gente tem, os artistas, como resolver tudo isso. Eu não acredito nesse sistema. Eu acho que a nossa democracia está podre, vencida e datada. Não existe uma democracia. Existe um capitalismo selvagem, antropofágico, assassino, criminoso e destrutivo, que cada vez condiciona o povo à prisão do capital, ao monetário, aos interesses financeiros. E uma elite corrupta, uma elite maldosa, uma elite sanguinária, que suga o povo, não dá chance, e ainda temos no Brasil esse apoio que essa elite tem desde a proclamação da República, desses militares capachos, desses militares corruptos, desses militares que hoje em dia são associados a milicianos, negociam com traficantes e tentam ganhar dinheiro vendendo nossas riquezas para o exterior. Isso eu falo de experiência própria. Eu sou filho de militar, fui criado dentro de quartel e desde criança eu sei dos roubos dos militares, que nunca são condenados, que no máximo são transferidos ou, quando o crime é muito grande, são aposentados. Sei dos tráficos pelos aviões da FAB desde os anos 60. Essa coisa de droga por avião tem desde os anos 60, desde que eu sou criança. Eu saía no jornal, lógico que saía nas notinhas, nunca é manchete. Então, a gente está vivendo um momento que os militares estão mostrando o rabo sujo que tem, a falta de compromisso que eles têm com o povo, a falta que eles têm de compromisso com a sociedade. Eu falo por experiência própria. Os militares servem para preparar o traficante, o miliciano de amanhã, porque eles não dão uma real formação. Eles preparam, pegam, tiram da favela, passam um ano mostrando que pode, ensinando a atirar, a usar arma. O que a gente vê a esse tempo todo? Roubos de armamentos militares. Todo o tempo tem, onde tem, e nunca é averiguado direito, nunca é averiguado onde é que estão essas armas, nunca é preso direito, no máximo prende um ou outro soldado. A gente está vivendo um momento tão podre da nossa sociedade, da nossa política e da própria justiça.
O que eu sinto é que no momento que a justiça está com o rabo tão sujo, mas tão sujo, que eles estão procurando buscar uma certa dignidade. Mas é complicado, porque juiz, a gente que sabe o bando que tem de corrupto e ladrão. Eu tenho 73 anos, me criei ouvindo histórias de viúvas roubadas por juízes. O inventário leva anos e, quando acabava, a fortuna da família tinha desaparecido. Famílias que eram riquíssimas, que o marido morre e as pobres das mulheres caem na mão dos juízes e, quando vai ver, as famílias estão pobres, falidas. Isso acontece há décadas e décadas. Então, é um sistema tão vicioso, tão velho, que eu acho que só transformando. Eu não sei como transformar tudo isso, eu não sei como mudar, mas eu busco, através da minha posição política, através da minha poesia, através das minhas atitudes na vida, porque nós somos predadores, nós somos desastres ambientais ambulantes. Nós destruímos a sociedade, nós destruímos o meio ambiente, nós destruímos a vida, a flora, nós destruímos o planeta. São 7 milhões e a maioria desses 7 milhões, mais de 5 milhões são destruidores, predadores, inconscientes, porque a nossa sociedade não prepara com consciência. Lógico, a gente encontra uma coisa aqui, outra ali, pessoas buscando a iluminação, buscando a leveza, a sutileza, mas é um caos. Nós vivemos num caos. E como transformar esse caos? Eu dou a minha cara a tapa, eu me atiro, porque até de vez em quando eu tomo uma atitude e o povo assim, vai, maneira, cuidado, você pode ser assassinado. Já tive ameaças de morte na minha vida diversas vezes. Saí, como dizia Croquetes, 2 vezes do Brasil por pressão do regime militar e para poder sobreviver e fazer a minha arte, divulgando o nome do Brasil no exterior durante anos e anos, e não tendo trabalho reconhecido. Eu me sustento trabalhando, eu tenho 73 anos, comecei a trabalhar aos 18 e não tenho uma aposentadoria. Por quê? Porque eu, para fazer teatro, para poder trabalhar, comprei nota a vida inteira. A maioria dos meus contratadores nunca quiseram me contratar legalmente. A maioria quer que eu venda a nota. Então, eu compro a nota, recebo dinheiro, consigo, mas não tenho provas. Então, tenho processos contra a nação, buscando a minha aposentadoria, querendo reformar o mundo e querendo derrubar esse sistema podre. Porque eu não acredito que só a eleição é suficiente. A base tem que mudar. A gente tem exemplos no mundo inteiro, como tem governos que conseguem existir. Tem corrupção? Tem. Tem pouca vergonha na cara? Tem. Tem corruptos? Tem. Mas eles têm uma estrutura para poder manter. Você vê no Oriente, na China, fuzila. No Japão, ladrão se suicida, porque pelo menos mantém a honra da família. Aqui no Brasil não querem saber, eles roubam, ficam esperando em prisão domiciliar e a família fica com botim. O dinheiro roubado fica para os ladrões, o dinheiro roubado fica para os advogados, juízes e para os familiares do ladrão. Então, como é que a gente vai fazer? Como mudar isso tudo? Com revolução sangrenta? Ou novas possibilidades, ou buscar o lado espiritual, né? Eu acredito muito em portais, mas ainda não consegui, acredito que vai ter uma hora que a limpeza vai ser grande, porque nós precisamos instalar um 3º milênio. O 3º milênio está aí, tem que ser um 3º milênio de sutileza, transparência, verdade, e onde as pessoas vivam em harmonia e a maioria tenha o mínimo possível para sobreviver. Fome, miséria, morte, guerra, que é uma indústria.
A guerra é uma indústria. Quem ganha é essa elite que está por trás. Isso tudo tem que acabar. Isso tudo é a nossa função tentar destruir, acusar e botar o dedo na ferida. Eu já tive altos e baixos, já fiz sucesso, já tive no esquecimento, já fui tratado como pulha. Graças a Deus, com essa loucura que está vendo aí, as pessoas estão me procurando para voltar a falar, coisas que eu falei no passado, as pessoas estão me trazendo de volta e dizem, você tinha razão, é mais ou menos isso. Eu estou aqui buscando com vocês essa saída. Eu não tenho essa saída, mas eu quero essa saída, quero construir e vamos em frente. Vamos buscar este caminho. O Desi-Croquetes, né? Vamos buscar aí essa história tão importante para o Brasil. O Desi-Croquetes trouxe uma revolução comportamental e cultural, uma ruptura, não é? Num momento importante do movimento da contracultura para o Brasil. Foi um farol que apontava para o futuro. Todo esse cenário caótico, né, que você falou aí, como é o papel dos artistas, né? Vocês apontaram coisas muito importantes. E esse legado, e agora, como é que a gente constrói, como é que a gente leva adiante essas propostas e qual é o nosso papel nesse contra-ataque, nessa reconstrução, né, do terceiro milênio? Eu vou começar pelo Desi-Croquetes. Quando o Desi-Croquetes surgiu, nós fomos uma saída. As pessoas encontravam uma libertação através da gente. Sentiam que podiam se libertar e se transformar. Desi-Croquetes hoje em dia, eu coloco que Desi-Croquetes era uma filosofia de vida para a época. E hoje em dia, eu descobri, há uma década atrás, que Desi é o mantra do budismo tibetano, milenar. E Desi é um mantra das tribos da América Latina, da época do descobrimento. Então, Desi é um mantra que existe há milênios, há séculos, e que o Wagner Ribeiro resgatou isso através de criando essa palavra, Desi, que você, na China, você encontra muito, até tem filmes, eu descobri um filme que tinha 70 vezes o mantra Desi. Então, vamos dizer, a gente não criou, Wagner resgatou e, através de Desi-Croquetes, trouxe essa vibração. E eu levei anos para descobrir que era um mantra, que a gente tinha trabalhado o mantra. E eu sinto que esse mantra tem um espaço nos tempos atuais, nesse terceiro milênio, como tantos outros mantras, né? Desi é um mantra de regeneração, é um mantra de transformação, é um mantra de novos tempos. Então, o que eu posso te dizer? Desi continua atual. Desi não foi superado. Desi se baseia muito em Jung, sabe? Quando a gente começou, eu lia Freud, eu procurava, mas eu lia, entendia, mas não me sentia. Quando eu descobri Jung e que eu encontrei Wagner, nós vimos que através do Jung estava tudo aquilo que a gente acreditava, tudo aquilo que a gente pensava que era possível fazer. Porque quando o Desi-Croquetes começou, eu vou te confessar, a gente achava que a gente ia mudar o mundo. Foi 3 espetáculos em 9 anos. Não mudamos o mundo, mas marcamos presença e ficamos inesquecíveis até hoje para muita e muita gente. Então, isso é muito gratificante. E isso deu um compromisso na continuidade da minha vida, nessa busca de me transformar, eu me descobrir e eu fazer coisas. Eu sempre gostei de fazer coisas impossíveis, coisas que as pessoas achassem que eu não poderia fazer. O Brasil não tem memória. E com Desi-Croquetes sempre foi muito hilário isso, porque a gente fez sucesso, entrou no esquecimento, voltou, teve sucesso de novo, entrou no esquecimento com a AIDS e com a repressão. Aí, de repente, voltou. Então, é um vai e vem, que o sucesso é muito relativo, né? Teve uma vez, a gente fez um número do espetáculo
que a gente mostrava o pau, o público ficava chocado, não pode, entende aquela coisa? Porque mesmo dentro da loucura, você tem que se enquadrar dentro do que o povo te pede, e também não dá para enlouquecer demais, porque tem repressão. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então, a gente tem que, né, manter o meio termo. E até onde eu sou tão louco e até onde eu sou tão careta que eu posso até ser enquadrado como uma pessoa, o meu lado reacionário. O povo fala assim, ai, Baia, você podia maneirar e ser uma coisa, ser mais abrangente. Eu digo, eu quero tocar, eu não estou preocupado do grande sucesso das multidões. E eu acho que a gente está vivendo um tempo do final. Não há mais mistérios. Mistérios, não. É tudo deslavado, tudo aberto, porque a internet, a mídia, tudo a gente está vendo, né? Agora mesmo a gente teve a prova. Fake news, fake news, fake news. Chegou uma hora e ficou tão impossível que a própria censura cancelou o Trump agora. E o Bolsonaro está entrando nisso, porque ele está pagando as coisas ruins que ele botou, ele está querendo suavizar o personagem, apesar de continuar o mesmo imbecil, miliciano, filha da puta, ignorante e totalmente vendido ao capital. Ele é vantajoso para a elite, porque manipula e se deixarem ele ficar, vão criar um Dória, uma visão mais romantizada, o bom fascista. Para mim, o Dória se apresenta, hoje em dia, em relação ao Bolsonaro, é o bom fascista. Né? Ele está na vacina, ele está preocupado, mas a gente sabe que ele é um reacionário, que ele é um bandido, que ele é os artistas ele está querendo manipular para ter um público, para se eleger, precisa ter gente do lado. Mas para mim não é solução. Não temos solução para 22. Não temos. O exército é vergonhoso. Como filho de militar, e o meu pai era um militar íntegro. O meu pai era um homem de caráter, tanto no esporte quanto reconhecido por quem trabalhou com ele. Então, hoje em dia, eu vejo o pai maravilhoso que eu tive, que sempre me aceitou, nunca me reprimiu e sempre, sabe, esteve do meu lado, me dando liberdade para eu ser quem eu quisesse ser. Você falou aí sobre 2022, né? A gente vem aí uma próxima eleição, muito do que vai acontecer nesse país depende dessa eleição de 2022, depende do rumo da política, ainda que desse sistema, né? Você falou de uma descrença, de uma desconfiança desse nosso sistema político, mas as expectativas para 2022 são grandes. No entanto, parece que a oposição, a esquerda e o centro-esquerda não conseguem se organizar, né, com uma proposta. A gente não tem uma proposta ainda apontada. Como é que você acha que a sociedade civil, os artistas, os trabalhadores, como é que a gente pode contribuir para um lançamento de um projeto possível de saída desse caos que a gente está e dessa opressão, esse massacre? O problema da esquerda é porque a esquerda lutou tanto e quando chegou no poder, ela não procurou mudar muitos esquemas. Ela foi negociando e usando. Lula fez coisas maravilhosas, mas para governar, a corrupção continuou solta como sempre teve. Não foi a esquerda que inventou a corrupção. A única coisa que com a esquerda, os programas sociais, o dinheiro, o respeito pelo país, tudo isso cresceu. E aí começaram a acusar a esquerda de corrupta. Mas a gente vê a corrupção sempre foi o centrão, os partidos, os políticos, todos envolvidos. E a esquerda não conseguiu criar um distanciamento e se unir. Por quê? Porque eu gosto de Boulos. Por que eu gosto dos novos políticos? Porque eles ainda não chegaram no poder. Eles ainda não estão vendidos.
o poder corrompe. Você está lá 10, 12 anos negociando, tendo que aturar, falar com Eduardo Cunha, falar com Temer, falar com Rodrigo Maia. Rodrigo nem é dos piores, tem muitos piores, porque dentro do Congresso nós temos assassinos, pedófilos, estrupadores, gigolôs da fé. Então, o nosso Congresso é uma podridão. Tinha ali que 60%, 70% tinha que ser limado. E tudo que é feito para proteger, eles conseguem driblar para ir empurrando com a barriga. Então, é isso, tem que parar de empurrar com a barriga. Tem que entrar, botar esses limites. Inclusive, agora a gente teve um exemplo, um deputado federal, que eu esqueci o nome do Distrito Federal, ele abriu mão de verbas, ele diminuiu os 25 assessores, ele baixou para 9, ele abriu mão de diversas verbas, porque ele é do Distrito Federal. Ele está fazendo uma economia de 2.300.000. Um deputado que resolveu ver o que ele poderia exercer o mandato dele e cortar os excessos. Mas é um. Imagina se 200, tem 500 e 200 fizessem isso. Porque que adianta ter 25 e 15 é para devolver metade do salário ou devolver 80% e capitalizar o político para a campanha e trocar. Então, essa pouca vergonha tem que acabar. Político tem que ter uma função social. Político não pode ter condenação. Tem condenado? Sai da política. É para limar. Aí o que acontece? Rouba, fica em prisão domiciliar, a família fica com dinheiro, e aí vem o filho, vem o sobrinho, vem o neto, e continua as oligarquias se revezando. Entende? Como vamos romper com o velho sistema? Como a esquerda vai se unir e vai abrir mão de participar desses esquemas corruptos para tentar criar uma coisa nova? Eu adoro o Haddad, imagino o Haddad falando, é um professor, é um cara que tem cultura, que tem comportamento. Porque eu vou te dizer, eu nunca fui PT, eu sou brisolista de nascença. Não, eu sou getulista de nascença e brisolista de formação. Eu tive Brizola como prefeito, governador, participei da legalidade em 61, me senti um revolucionário aos 14 anos, que conseguimos parar o golpe militar em 61 e me senti derrotado em 64. Aos 17 anos, os militares tomaram poder. Mas também, por ter acontecido tudo isso, talvez eu não tivesse sido esse baiá que eu sou hoje, porque aí eu não aguentei, eu comecei a viajar, eu quis sair de Porto Alegre, eu fui para a Bahia, desbundei na Bahia, tentei trabalhar na Bahia, não consegui e fiquei querendo sair até que eu resolvi ir para São Paulo, e São Paulo me recebeu de braços abertos e eu comecei, em 2 anos, eu tive 3, 4 trabalhos em São Paulo, desenhista de arquitetura, porque eu era arquiteto, estava no 3º ano de arquitetura, comecei a fazer teatro amador, cinema, modelo fotográfico. Em São Paulo eu fiz de tudo e vivi muito bem. Quando eu vim para o Rio é que começou as dificuldades, mas também essas dificuldades do Rio deu possibilidade de eu me reunir com o Wagner e a gente criar Áudios e Croquetes, que foi um momento... Eu cheguei uma hora que eu falei para o Wagner, se a gente não fizer Croquetes, eu vou ter que sair do Rio de Janeiro, porque eu já tinha feito matérias da Nota, todo mundo falava desse grupo novo que começou a demorar para sair. Eu digo, Wagner, se não fizer, eu vou ter que ir embora do Rio de Janeiro, eu não vou ter cara de ficar na rua e as pessoas perguntarem disso que a gente está falando. Então, foi quase um compromisso para... Eu digo, eu vou passar por mentiroso, né? Então,
foi aquela garra e aquela coisa. E o Wagner era especialista em botar lenha, ele adorava, porque ele botava, eu saía, eu ia atrás, eu inventava. Então, foi uma união muito grande. O Wagner me trouxe uma filosofia, tinha um humor fantástico e, além de tudo, era o irmão de vida que pensava que o mundo poderia ser melhorado, que era essa proposta do Dizzy Croquettes. E aí, com o encontro com o Lenny Dale, com o seu profissionalismo, com a sua técnica, com a sua experiência, que Lenny trouxe para o Brasil uma bagagem fantástica de tudo que ele tinha. Lenny mudou a batida da bossa nova, né? Lenny, quando chegou no Beco das Garrafas, a primeira vez, a Leni Andrade é que faz. O Lenny chegou e o povo cantava. O pato vinha cantando alegremente. Quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. E Lenny fez. O pato! E já botou a batida do jazz, já deu a quebrada. E fora essas outras pessoas maravilhosas, se eu for te falar, todo mundo que faz parte da minha formação, como Flávio Império, que fazia cenários incríveis, Luiz Carlos Ripper, premiadíssimo no Coruja de Ouro, que foi quem me deu, Dizzy Croquettes me deu a prática, o cinema me deu a prática, o Ripper me obrigou a eu teorizar tudo que eu tinha aprendido. Quando eu vi, é que eu fui entender o que eu já sabia, porque eu acho, era uma coisa que você vai fazendo, e o Ripper me fez pesquisar, estudar e teorizar o que eu tinha vivido. Então, são pessoas muito importantes que vão passando na sua vida, né? Não temos a fórmula pronta, temos que criar, temos que cavar, temos que empurrar e temos que chutar esse lixo, porque lixo tóxico contamina. Nós não podemos deixar toda essa sordidez, essa toxicidade fazer parte da nossa vida, porque se a gente deixa, a gente fica impregnado disso. Então, se limpar, se abrir, ficar leve. E uma coisa que eu falo muito, no futuro, todos seremos trans, seres que transcendam. Sem a transcendência, não vamos conseguir sobreviver no planeta 8, 9, 10 bilhões de pessoas. Temos que aprender a transcender, a não consumir em excesso, a saber o que é importante realmente para nós e não ter essa coisa desse consumo excessivo, criminoso, maldoso, dessa indústria que fabrica e não se compromete com o lixo que cria, com o trabalho dos seus funcionários e que, quando a coisa aperta, eles fecham, mandam todo mundo para a rua, trocam de função social, trocam de país, trocam e que o resto se fodam. E as fortunas se acumulando. Então, quando é que vamos começar a cobrar dessas grandes fortunas? Ninguém pode acumular e guardar para si. Porque na América eles conseguem acumular. Mas você vê, na América tem milionários que falam, não, para os meus filhos, eles vão ter um mínimo para viverem super bem, mas para terem estímulo para ir atrás. Aqui no Brasil, não. Aqui eles querem deixar os filhos ricos, deitados em berço esplêndido, para não precisar fazer nada, só gastar. Por isso que as fortunas também se desgastam, né? Porque quando chega na terceira geração, na quarta, são pessoas totalmente despreparadas, desmotivadas, até que chega, a crise fica muito grande e tem que uma luta. Porque normalmente no Brasil é isso. Papai enriqueceu, nos deixou muito bem, vamos usufruir. Isso é nosso por direito. Não importa se meu pai foi ladrão, não importa se morreu gente, não importa se teve trabalho escravo, não importa se teve pessoas completamente sem liberdade.
porque é isso que faz. Você vê, até com empregada doméstica, as pessoas escravizam os pais velhos para ficar com a pensão, prende filhos, tratam filhos como cachorros. Então, a formação brasileira foi sempre muito baixo nível, a gente começou com degradados, né? O Brasil colônia, todo o lixo que os portugueses não queriam, mandavam para cá. A única coisa que veio um pouco com mais nível foi os cristãos novos, que vinham para cá para poder... Então, eram pessoas que tinham um pouco mais de cultura e sabiam trazer dinheiro e até enriqueceram, fizeram fortuna, bababá. Mas a maioria era lixo e degradado, que queria enriquecer. Alguns conseguiam até conviver, ter uma vida. Mas os jesuítas, por exemplo, que é o maior exemplo dos jesuítas, os jesuítas vieram para o Brasil e tiveram a maior fazenda agrícola em São Paulo, com mais de 1.000 escravos. Tiveram no Nordeste o engenho de açúcar, onde no Nordeste eles agiram diferente. Eles tinham 400 famílias. Eles deixavam no Nordeste, eram famílias que trabalhavam, as crianças, os maridos, as mulheres. Então, eles tinham 400 famílias de escravos. Eles construíram uma fortuna tão grande, que chegou uma hora, o Vaticano foi lá e podou eles, porque elas estavam ficando poderosas. Porque, na realidade, é um erro que a gente vem de muitos anos. Eu coloco que a Igreja Católica foi a primeira grande religião construída como uma multinacional, né? Ela agregou e invadiu o mundo e cagou as suas regras totalmente viciosas, totalmente erradas, deturpou a palavra de Cristo, matou, roubou, estraçalhou. Hoje temos um Papa que busca uma transformação, mas você vê o que ele sofre lá dentro do Vaticano com aquele bando de cardeais safados, corruptos e pedófilos. Aí você vê cardeal pedófilo, pastor estrupador, pastor associado a traficante, militar associado a... Então, as coisas são tão misturadas hoje em dia que você não dá para separar, dizer que o exército é uma coisa, a milícia é outra, a PM é outra. Por que o Bolsonaro está querendo botar PM, dar cargo general para PM? Porque ele se segura nessa escrotidão e nessas fórmulas viciosas, onde assassinos são reincidentes e deixam ir para a rua para matar o povo. Eles continuam matando. É só a gente ver o número. Então, tudo isso que eu estou falando é uma realidade. Aí as pessoas, você é radical, você... Não, é a nossa realidade que eu estou vendo há 70 e... Eu tenho 73. Aos 4 anos eu já comecei a perceber. Então, há 69 anos eu estou percebendo os pecados do mundo. E esses pecados, durante um tempo, pesavam nas minhas costas, mas eu não criei esses pecados. A sociedade que quis me impedir. Então, eu fui cortando, mas fazem parte da minha formação. E eu não posso ficar calado quando eu vejo hipocrisias acontecendo, porque é fácil, né? Chegar e dizer, não, olha como ele está tentando resolver, como ele é correto. Lógico, a escrotidão é tão grande que qualquer político que toma uma atitude mais sensata, hoje em dia é colocado como uma pessoa lúcida, uma pessoa esclarecida. Mas são todos déspotas, são todos fascistas, pouquíssimos se salvam, sejam nas câmeras, sejam legislativo, no judiciário. Então, como fazer essa limpeza?
como limpar essa podridão encruada, que já vem de séculos e décadas. Não vão dizer que foi a esquerda que inventou. Não, sempre existiu. É que na época da esquerda o progresso foi tanto, o dinheiro foi tanto, e que também a esquerda nunca procurou deixar esconder. Não devia ter gritado mais, né? A Dilma, sinceramente, eu achei que ela tinha que sair gritando, e ela saiu com muita dignidade para a podridão. Tudo bem que hoje em dia estão dando razão, mas ela foi tão denegrida, foi tão dada como incapaz, que elegeram o grande capaz. Porque, vou te dizer, a gente já teve Collor, já teve Sarney, já teve Temer, agora ter esse filho da puta, que é a coisa mais escrota, a coisa mais ignorante, o grande boçal. O que podemos eleger de pior? Há algo pior? E o pior é que pode ter alguma coisa que pareça melhor e que seja impingida, que seja imposta pela imprensa, pela mídia e pelo poder econômico, porque é o poder econômico que manda. Eles vão manipulando e vão trocando. O que interessa para eles? Que a roda continue girando da maneira que eles tirem vantagem, e essa roda, quando gira, esmaga muita gente, muito desfavorecidos, e a parte de base da sustentação da pirâmide. É possível inverter a pirâmide? Pode. Hoje em dia, com todas as tecnologias, como não fazer uma pirâmide de cabeça para baixo? Podemos, mas isso a gente vai fazer com o quê? Com o poder da informação, com o poder da mente e com o poder da união e da vontade. Porque se não tivermos a vontade de transformar, a gente não vai conseguir. E eu sou otimista. Eu espero ver a transformação em vida. Eu já estou com 73 anos, então não demore. Vamos lá, minha gente. Eu estou aqui ansioso, esperando. Vou botar lenha. Me chame, me peça e eu vou junto. Agora, a juventude é que tem que puxar o carro dos bois. Eu posso até dar força, que eu gosto de puxar, mas eu já não tenho a força para eu ficar na frente de ser o boi-guia. Eu posso estar lá com a minha varinha do lado, empurrando quando está desatolado, ajudando, mas a juventude é que tem que puxar essa carroça. E essa juventude, para transformar essa carroça num trem, e pode transformar num carro de alta velocidade e num foguete. Porque eu quero chegar no foguete, eu quero ver esse foguete subir e transformar tudo isso. E que os portais se abram e que a gente transforme tudo isso através da esperança, da fé, da amizade, do amor, da comunhão e do entendimento. E que possamos trocar ideias sem grandes discussões. Agora, não me venham falar loucura e ignorância, porque aí não é que eu engrosse, mas eu não tenho paciência e não faço média. Eu vou lá e digo, não, meu filho, não estou te aturando, não venha com ignorância para cima de mim, porque é isso que graça nesse momento, nesse país. A ignorância, a maldade e a torpidez. As pessoas estão torpes, as pessoas estão perversas, e o sangue, quando corre, incomoda muito pouco, porque é trivial. Ah, morreu mais uma criança foi jogada, levou tiro. É banal. A morte está banalizada, e a mentalidade para essa elite é que tem muita gente no mundo. Para eles, 1 bilhão a menos, 2 bilhões, vai dar mais espaço para eles poderem enriquecer e dar empreguinho para os que restarem para poder explorar esse povo. Porque, no momento, tem gente subempregando,
quando o universo foi criado e teve um boom inicial, teve uma grande explosão. E cada um de nós temos essa chama divina do início do universo dentro de nós. Nós podemos nos conectar com o inconsciente coletivo, com a consciência cósmica militar e ter uma ideia básica do que é uma consciência cósmica, do que tem esses registros de bilhões de anos que podem fazer nós evoluirmos. Porque se nós não evoluirmos, o planeta Terra pode dispensar o ser humano. O planeta Terra não precisa do ser humano. É nós que precisamos do planeta Terra. A Terra existiu sem humanidade. A Terra já teve 500 transformações. Nós é que não temos para onde ir. Nós dependemos da Terra, a Terra, nossa mãe, e nós temos que aprender a respeitar e amá-la. E reverenciar. Se não reverenciarmos o planeta Terra, ele vai nos engolir. E é o mínimo que eu espero e que a humanidade faça por merecer continuarmos aqui. Que maravilha poder bater esse papo com você. A gente está aqui com o Samuel Lopes, que é pesquisador em artes e que vai entrar aqui conosco para te fazer uma pergunta. A gente está vivendo, como você falou, Miguel falou, um período muito cruel, né? E de muita violência, de muito sangue, mas também de muita ignorância, né? De muita burrice. E aí a gente pode identificar isso como resquícios daquele regime também tão cruel e tão violento onde surgiu o Dizzy-Croquettes, né? Que foi uma revolução tanto para a dança como para a música, né? E para o teatro brasileiro. E aí hoje, o que você identifica dos Dizzy-Croquettes, né? Enquanto resquícios, né? Que a nossa arte, seja teatro, seja dança e seja música, pode resgatar para lutar contra esse governo tão cafona, tão ignorante, tão burro e tão sangrento também. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho esse tempo atual bem pior do que o tempo da ditadura. Porque no tempo da ditadura, o inimigo era o comunismo. E os militares, eles não tinham muita referência cultural. Lógico que eles se incomodavam com os cabeludos, tinha alguma coisa, mas mesmo as drogas, eles deixavam um pouco passar. Quando o Dizzy-Croquettes estreou em São Paulo, que começou a ter... Eu nunca esqueço, Raul Cortez chegou para mim e virou assim, falou assim, Baiá, como é que eles deixaram vocês estrearem? Porque a gente foi indo. Quando eles viram, a gente já estava fazendo sucesso, que aí começou a repressão. Aí saímos do Brasil, tal e coisa. Então, eu acho, os militares naquela época eram mais ingênuos. Agora a perversidade é muito grande, a maldade, porque eu acho que a gente está limpando toda a podridão desses 2000 anos anteriores, todo esse lixo histórico do cristianismo, da Revolução Industrial, dessa democracia ocidental imposta, mas que na realidade é um capitalismo selvagem que domina tudo, que hoje a gente vê que engloba tanto China como Estados Unidos, engloba todo Coreia, né? Que no fundo cada um diz que tem o seu sistema, mas todos comprometidos com o capitalismo selvagem e tentando usufruir o máximo. Mas eu acho que o artista, quando busca, através da transformação, e criar a esperança, porque quando a gente cria, a gente busca esperança, porque, vamos dizer, no próprio regime militar, na ditadura anterior, de 64, eu vi muitos artistas criarem, como eu também vi alguns artistas até se matarem porque não viam saída, por estarem desesperados. Isso acontece.
Hoje em dia não dá nem tempo para se matar, porque tem Covid, tem AIDS, tem isso, tem tira bala perdida, tem a sobrevivência, entende? A pessoa nem tem tempo, quer dizer, as pessoas continuam se matando. Se matar é uma saída também. A humanidade é que a imprensa não fala, não interessa divulgar esses números e não é uma opção, né? Mas é através da arte e do entendimento da loucura e tratar a loucura como algo que porque a loucura, quando é criativa, ela é transformadora. Então, nós temos que dar a oportunidade para os nossos loucos expressarem a sua arte, aos nossos artistas expressarem a sua loucura. E nesse intercâmbio de criação e loucura, buscar as novas formas de transformação, buscar nos grandes mestres, buscar nos jovens que estão surgindo, que muitas vezes eles vêm com uma garra e eles dão uma possibilidade, eles dão um flash que é um caminho. E isso é muito bom. Então, é a gente buscar a união, a aceitação e sair, principalmente os intelectuais, de seus pedestais. Porque as pessoas começam a atingir o padrão e vão para o pedestal e ficam ali esperando que as pessoas façam reverência. Que nós possamos nos transformar em seres luminosos e que consigamos vibrar tão forte que a nossa luz faça essa escrotidão, essa escuridão, esses seres malignos virarem os vermes que são, porque são vermes, e eles vão para o inferno que pregam. Esse inferno que eles pregam é o final deles, não é a nossa realidade. É isso que a gente tem que botar esse distanciamento, essa realidade que eles tentam nos impingir, que eles tentam amedrontar, que eles tentam assustar, para dominar, para calar as bocas das pessoas. Isso tudo vai virar contra eles. E eles vão deixar de existir. Tem nomes que vão ser execrados no futuro. E essas pessoas vão pagar caro, seus descendentes. E eu espero que paguem caro até a 5ª geração. Porque no Brasil, os herdeiros ficam, os criminosos passam e os herdeiros ficam. E a sordidez continua, a hipocrisia. Então, esses valores sórdidos têm que sair da nossa sociedade. E os artistas são transgressores, temos que transgredir, temos que mostrar, botar o dedo na ferida e botar. Lógico, a gente está se expondo, pode ter ameaça, mas eu já tive tantas ameaças de morte, tantas vezes me vieram me dizer, toma cuidado. Outro dia vieram perguntar para mim, você não tem medo de ser agredido, de ser morto? Eu digo, se eu for morto a essa altura da vida, por estar tomando uma atitude, eu vou virar mártir, estou consagrado. Eu não tenho medo de, sabe, uma morte violenta. Se for para eu resistir a isso tudo, para poder melhorar essa sociedade, eu estou de peito aberto, porque eu estou com 73 anos. Eu vou me calar agora? Se eu me calar, o que eu estou desejando para essas gerações que vêm depois? O lixo tem que ser queimado. O lixo tem que ser enterrado e destruído no mais fundo do inferno. É isso que eles são o inferno. O inferno não existe, o inferno está aqui e são eles. E eles vão ser consumidos por esse fogo. É só o que eu quero e vou morrer pensando isso. Se eu passar depois como um otimista, um utópico, vou ficar feliz. Prefiro passar como isso do que passar como um pessimista e sem objetivos e sem esperança, porque a esperança
a esperança no ser humano, a esperança no outro, a fé na arte. A fé é você acreditar que a arte é transformadora, que a arte tem um conteúdo espiritual, que a arte limpa, que a arte é um banho de energia que vem do cosmos, que te traz informações, que te dá possibilidades. Então, vamos nos expor, não tenhamos medo de passar por ser ridículo. Que o importante é a gente se expor, se mostrar e ser verdadeiro. Já fui preso, já tive em delegacia, já enfrentei polícia, já enfrentei gente armada, já botei pistoleiro para correr. Então, eu até de vez em quando eu brigo. Eu posso ser gay, mas eu sou macho pra caralho. Na hora do pega pra capar, não me provoca. Se eu botar o pau na mesa, eu quero ver quem me segura. O artista deve manter sua liberdade diante de qualquer circunstância. A ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. As vanguardas do pensamento não podem mais se dar ao sucesso inútil de responder à razão opressiva com a razão revolucionária. A revolução é a anti-razão que comunica as tensões e rebeliões do mais irracional de todos os fenômenos, que é a pobreza. Nenhuma estatística pode informar a dimensão da pobreza. A pobreza é a carga autodestrutiva máxima de cada homem e repercute psiquicamente de tal forma que este pobre se converte num animal de duas cabeças. Uma é fatalista e submissa à razão que o explora como escravo. A outra, na medida em que este pobre não pode explicar o absurdo de sua própria pobreza, é naturalmente mística. Há que tocar pela comunhão, o ponto vital da pobreza que é seu misticismo. Este misticismo é a única linguagem que transcende ao esquema racional da opressão. A revolução é uma mágica, porque é o imprevisto dentro da razão dominadora. As raízes índias e negras do povo latino-americano devem ser compreendidas como única força desenvolvida deste continente. Nossas classes média e burguesia são caricaturas decadentes das sociedades colonizadoras. A cultura popular não é o que se chama tecnicamente de folclore, mas a linguagem popular de permanente rebelião histórica. O encontro dos revolucionários desligados da razão burguesa com as estruturas mais significativas desta cultura popular será a primeira configuração de um novo significado revolucionário. O sonho é o único direito que não se pode proibir. Não justifico nem explico meu sonho porque ele nasce de uma intimidade cada vez maior com minha arte, sentido natural de minha vida. Queria te agradecer demais, o papo foi maravilhoso, é sempre um prazer enorme te encontrar. Você é um patrimônio cultural e de pessoa e humano desse país. Que coisa maravilhosa poder falar com você. Miguel, foi um barato estar com você. Você é um cara, que bom te ver bem, que bom saber que você está aí nesse projeto. E conte comigo e vamos em frente. A luta não para nunca! Obrigado a você também que está nos assistindo aqui no Vila Virtual. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para saber toda a nossa programação do Teatro Vila Velha. Muitas novidades vêm por aí. Até a próxima semana. Obrigado.